Estamos começando mais uma aula de MC 536 e o tópico de hoje é mapeamento e modelagem conceitual, entidade, relacionamento. Nós vimos na aula anterior, este é o vídeo 3, que há uma série de traduções entre diversos níveis de modelagem, e no momento nós estamos no nível conceitual, que é o do modelo entidade-relacionamento, que nós vimos entidades, relacionamentos e restrições de integridade de cardinalidade e identificador. Hoje, nós vamos ver alguns conceitos associados a atributos. Nós já vimos atributo composto, mas, enfim, atributo composto e multivalorado. Vamos ver relacionamento fraco. Hierarquias. Generalização. Especialização. E agregação. E como um caso adicional de restrição, dependência de inclusão. Então, relembrando, e eu vou aqui usar uma anotação que eu vou usar sempre quando houver diagramas manuscritos. Algumas das aulas vão ter diagramas desenhados e outras vão ter diagramas manuscritos que eu irei fazendo à medida que eu for falando. Então, nós temos uma entidade com atributos e, além disso, nós temos relacionamentos com atributos. Um atributo, ele pode ser simples, e que vocês vão ver normalmente se chama atômico, ou composto. O que seria um atributo composto? Ele tem subatributos. Por exemplo, eu posso ter aluno, e aqui eu tenho um atributo que eu decidi chamar de endereço. Só que endereço é composto de, por exemplo, logradouro, que é rua, praça, etc., XYZ, número, bairro e CEP. Ou seja, lá dentro tem muita informação que deve ser detalhada e talvez valha a pena transformar endereço em outra entidade, tá? Mas isso não é agora que nós vamos falar.
Isso se chama um atributo composto. Uma outra noção é atributo multivalorado. Um atributo multivalorado é quando aquele atributo pode ter muitos valores num único registro. Por exemplo, aluno, telefone. Então, um aluno pode ter vários telefones. Para mostrar que ele é multivalorado, coloca-se cardinalidade aqui. Então, um aluno tem no mínimo 0 e no máximo N telefones. Como é que ficaria o registro correspondente? Eu teria aqui o aluno, que teria, por exemplo, RA, nome, que são os atributos, e aí, como ele pode ter vários telefones, eu teria telefone 1, telefone 2, telefone N. E vocês já estão vendo que o problema do atributo multivalorado é que, a menos que se saiba o número máximo de valores que aquele atributo pode ter, vai haver uma confusão, porque, inclusive, é desperdício do espaço. Suponha que 99% dos alunos não tenha nenhum telefone, ou só tenha um telefone, mas um aluno pode ter 10 números de telefone diferentes. Então, para ter uma tabela, nós teríamos um aluno com 10 campos de telefone preenchidos e os demais alunos com apenas um dos campos de telefone preenchido. Então, atributo multivalorado é uma outra situação em que se compensa desdobrar aquele registro, e nós vamos ver isso mais tarde, tá? Então, nós temos aí atributo composto, atributo multivalorado. E o que é um relacionamento fraco? Agora vamos chegar numa situação que originalmente se chamava entidade fraca. A entidade fraca foi criada em 1976 pelo Chen como sendo uma entidade cujos elementos só existem se estiverem conectados a alguém da entidade ao qual ele está ligado. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, funcionário tem dependente. Por exemplo, em uma firma para efeito de salário-família, né? Então, nós temos, por exemplo, funcionário, ele tem o CPF, tem nome, o CPF é o identificador, e o dependente também tem nome, e tem que ter vamos colocar aqui um ID, né? Acontece que, para efeito desta aplicação, que é, no caso, por exemplo, essa firma, o dependente só existe enquanto o funcionário for funcionário da firma. Então, o dependente, o identificador dele, na verdade, global, tem que ter o CPF da pessoa da qual é dependente. E as cardinalidades são: funcionário pode ter de 0 a N dependentes, mas o dependente, ele não pode depender de múltiplos, é sempre um. Ele só existe enquanto existir aquele funcionário, e ele só depende de um funcionário. Então, se eu for perguntar, o registro funcionário, quais são os atributos? CPF, nome, tá?
E o CPF é o identificador para eu recuperar o registro. E o dependente? Seria ID, nome. Acontece que só dá do ID, porque, por exemplo, pode ser o ID associado, quer dizer, é o filho número 5, é o filho número 20, ou é dependente que foi primeiro cadastrado, ou é pai, ou é mãe, enfim. O ID. Então, você tem que colocar aqui também o CPF do funcionário, ao criar o registro. E trata-se de um atributo composto. Então, o identificador do dependente é um identificador composto que indica que ele não pode existir sem aquele funcionário. E isso era representado pelo Chen desta forma. Tá? Aí surgiu a seguinte pergunta. Mas espera aí, esse dependente, no fundo, é uma pessoa com vida própria em outros lugares. Se eu quiser ligá-lo a outras, um dependente come refeição. Tem um problema aí, por quê? Porque aqui está mantendo esta representação gráfica de uma caixinha dupla. O dependente não existe sem funcionário, é uma caixinha dupla, mas o dependente não existe sem refeição. Ou seja, todo dependente precisa comer. Então, depois de muita discussão, se chegou à conclusão: evolução para relacionamento fraco. E há várias notações, e eu vou desenhar aqui a notação que será usada nesta disciplina. Funcionário ele tem, e aqui uma aresta dupla aqui, dependendo, pode ser reforçada, se quiserem, dependendo do editor de diagrama usado. Dependente. Sempre com a cardinalidade, no caso, 0N, perdão, e 1. E aí o dependente pode se alimentar do jeito que quiser, pode ter uma série de outros relacionamentos, e ele só é fraco em relação a funcionário. Então, isto aqui é um relacionamento fraco, é esta que é a acepção moderna, dependente continua com ID e nome, mas a chave de dependente continua tendo CPF. Só que agora eu falei um nome feio, eu falei chave. Chave é uma restrição de integridade. Que vai ser um valor ou conjunto de valores únicos que identificam univocamente um registro ou uma instância de uma entidade.
A noção de chave, isso começa a confundir os dois níveis. Já é da modelagem lógica, que é o próximo nível, se vocês se lembram. Então, a chave de aluno, por exemplo, o identificador RA, quando isso vira um registro, nome, etc. Aqui é o esquema, que é a enumeração de atributos. E aqui era um identificador, e aqui virou chave, porque já está mais próximo da implementação. Da mesma forma, uma chave pode ser simples, por exemplo, RA, ou pode ser composta, que é o caso de dependente, em que a chave é a composição de CPF e o ID, onde o ID está ligado ao CPF de quem ele depende. Nós voltaremos a ver o conceito de chave daqui a 2 aulas, quando formos iniciar teoria relacional. E ainda... Oh, meu Deus. Falta um último conceito de restrição, que também é do modelo lógico, mas eu vou só mencionar, que é dependência de inclusão. Vamos voltar a aluno matriculado em disciplina. Disciplina tem o código, que é o identificador, e várias outras coisas, e aluno tem o RA e vários outros atributos. Tudo bem? E aqui, um aluno pode estar matriculado em no mínimo 1 e no máximo N disciplinas, e uma disciplina pode ter no mínimo 0 e no máximo N alunos matriculados. O arquivo aluno, ele vai ter os registros com RA e uma série de outros atributos. O arquivo disciplina vai ter código, que vai ser a chave, e uma série de outros atributos. E matriculado? Matriculado vai ter os atributos que vão permitir ver que aluno está matriculado em que disciplina. Então, ele vai ter RA e código. Não vou dizer quais são as chaves agora, porque isso não vem ao caso, mas o que significa a dependência de inclusão? Então, este código é este código aqui, e este RA é este RA. Então, dependência de inclusão. A dependência de inclusão, na verdade, ela determina condições de inclusão de registros no banco de dados. Então, um registro matrícula RA1, código 2,
exige pré-existência de que aluno com RA1 e disciplina com código 2. Então, só posso inserir um registro com RA1 e código 2, depois de inserir o aluno e a disciplina. E o inverso também é verdadeiro. Se aquele aluno desaparecer do banco de dados, eu preciso eliminar este registro. Então, se o aluno RA1 sair do BD ou a disciplina de código 2 desaparecer, o registro precisa ser eliminado. Que registro? RA1, código 2. Caso contrário, o banco de dados ficará inconsistente. Então, dadas essas adições que serão mencionadas nas próximas aulas, nós passamos para os conceitos de hierarquia e agregação. Sempre lembrando que tanto entidades quanto relacionamentos podem ter atributos. E um atributo importante, que é muitas vezes usado, então, atributo, vamos pôr aqui, importante. Ele é importante em todos os sentidos, porque a vida da gente não existe sem esse conceito. É o tempo. Né? Então, horário, semestre, a timestamp do sistema operacional. Quando um banco de dados armazena tempo sistematicamente e considera evolução do tempo, evolução dos dados com o tempo, se chama BD temporal. Caso contrário, é só o atributo tempo. Qual é a diferença? Por exemplo, aluno. Se matricula em determinadas disciplinas por semestre. E eu quero manter matrícula semestre a semestre. E nunca pagar o passado. Isso é um BD temporal. E eu quero saber, por exemplo, em que matérias ele estava matriculado há 2 anos e até o planejamento dele para o futuro. Então, num banco de dados temporal, o tempo evolui, os dados mudam com o tempo e nada é apagado.
Num banco de dados que não é temporal, eu posso até ter, por exemplo, aluno, e aqui eu tenho o atributo data de nascimento. É um atributo associado a tempo. Mas o banco de dados não é necessariamente temporal, porque, apesar do aluno variar, o tempo não vai variar. Nada é apagado, e eu tenho que juntar aqui o tempo muda. Então, no exemplo de cima, aqui, muda, tudo muda a cada semestre. E o semestre também muda. Aqui, a data de nascimento não muda. Portanto, não é um BD temporal. E nós veremos bem mais adiante que a criação de bancos de dados temporais exige considerar uma série de outros fatores, como, por exemplo, versões. Então, vamos primeiro, ou a seguir, vamos cuidar de hierarquias. Generalização, especialização. As hierarquias, elas representam um conceito que nós usamos na vida real. Ou seja, a gente vai refinando determinadas ideias ou a gente vai generalizando determinadas ideias. Então, por exemplo, um aluno, eu posso começar a falar de aluno que tem RA, tem nome, e de repente eu descubro que na universidade, aqui, a disciplina vai usar dois símbolos indistintamente, ou um triângulo ou uma bolota. Tá? Às vezes eu vou desenhar com um círculo, às vezes com um triângulo. E o que, que eu tenho aqui embaixo? De repente eu descubro que a universidade tem alunos de graduação, alunos de pós, alunos especiais, que ainda não têm matrícula física, e eu posso desenhá-los aqui também, tá? É só uma notação diferente. Aqui dentro está implícito um relacionamento is-a. O que, que significa? Todo aluno de grade is-a é um aluno. Todo aluno de pós é um aluno. E todo aluno de especial, né? Is-a aluno. E o is-a, quer dizer, quando eu vou de baixo para cima, isso se chama generalizar. Eu estou conseguindo enxergar conceitos mais gerais. Como todo aluno de grade é um aluno, todo aluno de grade também tem RA em nome. Todo aluno de pós também tem RA em nome, e todos os alunos especiais também têm RA em nome.
Então, as entidades. Vou escrever aqui filha, que eu acho mais simples da gente entender. Herdam os atributos da entidade mãe. E aí eu posso juntar atributos adicionais, por exemplo, aluno de graduação, ele pode ter CR. Aluno de pós também, tá? Mas eu quero que só aluno de graduação tenha CR. Aluno de pós pode ter data de nascimento. E alunos especiais terão algum tipo de atributo que os outros não têm, tá? A direção contrária quando eu começo da raiz para baixo, se chama especialização. Tá bom? Então, isso não tem nada de muito complicado para entender. O que vai ser complicado vai ser a implementação depois num banco de dados. Mas há um conceito adicional interessante associado a hierarquias, que são os tipos de hierarquia. E os tipos de hierarquia tem duas combinações de letra a colocar: total ou parcial, com exclusivo ou com overlap. Total, parcial, exclusivo e overlap. Ou, para quem quiser português, sobreposição. Vou dar exemplos dos quatro. Então, ou é total ou é parcial. Primeiro, metade da classificação, e ou é exclusivo ou overlap. Total, todo elemento da entidade mãe aparece, ou toda instância em alguma parcial, nem toda instância da entidade mãe aparece nas filhas. Exclusivo. Um elemento ou uma instância da entidade mãe só pode aparecer em, no máximo, uma entidade filha. E sobreposição
uma instância da entidade mãe pode aparecer em mais de uma filha. Então, vou começar primeiro com total e parcial. Por exemplo, animal peixe, bovino. Tanto peixe quanto bovino são animais. Mas existe uma série de outros animais que não são nem peixes nem bovino. Então, esta hierarquia é parcial. Porque nós temos, sei lá, nós temos equinos, caprinos e uma série de outros tipos de animais. Tá? Agora, vamos dar um exemplo de total. Exemplo de total, para efeito da raça humana. Então, vamos falar pessoa. Toda pessoa ou é bonita ou é feia. Pronto. Você pode dizer, tem os mais ou menos, tem os vários níveis. Isso aqui é total. Não existe nenhuma pessoa no meu banco de dados que não seja nem bonita, nem que não seja bonita ou que não seja feia. Então, tudo que está aqui dentro, em cima, na entidade de cima, quando aparecer lá embaixo, tem que aparecer ou bonita ou feia, e tem que aparecer. Tá? Eu classifiquei meu mundo assim. A segunda parte é exclusiva, ou com sobreposição. Exclusiva, vamos lá, pessoa. O que eu estou usando? Estou usando triângulo, antes eu usei a bolota. É rica, pobre, e uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo rica e pobre, tá? Na verdade, aqui, bonita e feia, além de ser total, também é exclusivo. Porque ou é bonita ou é feia, ou é rica ou pobre. Um peixe pode ser bovino? Não. Então, aqui também é exclusivo. Com sobreposição, um aluno pode estar cursando a graduação na Unicamp, mas já pode estar matriculado na pós-graduação. Então, isso daqui é com sobreposição. João, perdão. João na Unicamp é só uma pessoa e ela aparece na caixinha de graduação e aparece na caixinha de pós-graduação. Essas letras, elas formam pares que são TX, TO, PX e PO.
Então, nós vimos aqui, por exemplo de PX, TX. Vamos dar um exemplo de parcial e com sobreposição. Nós temos transporte fluvial e terrestre. Por que parcial? Porque há transportes, por exemplo, aéreo, portanto, eu posso ter avião aqui dentro de transporte, que não é nem fluvial nem terrestre. E por que é com sobreposição? Porque eu tenho veículos que andam tanto na terra quanto na água. Então, o mesmo veículo, por exemplo, nossa, agora é um carro que boia, tá? E que anda na água. Esse veículo, às vezes ele é fluvial e às vezes ele é terrestre. Por exemplo, parcial e exclusivo. É aquilo, o animal pode ser peixe ou pode ser cachorro. Então, eu vou ter aqui vários tipos de animais. É parcial, porque eu posso ter também bovinos, caprinos, suínos. E é exclusivo, porque nenhum cachorro também é peixe. E da mesma forma, eu vou ter total overlapping, e total exclusivo. Então, toda hierarquia tem que qualificar direitinho. Vamos colocar aqui total overlapping. Eu acho que tinha um exemplo lá em cima. Não, não tinha. Vou fazer total exclusivo, que eu tenho aqui em cima, não? Tem. Mas pessoa bonita e feia não é uma boa, nem pessoa rica ou bonita. Vamos fazer, só colar aqui. Eu tenho notas de aula que não estão aqui no momento, eu tinha separado para, no caso, eu não me lembrar de algum exemplo. Então, vamos colocar de novo aluno, e vamos supor que a Unicamp só tenha graduação e pós. Tá? Total, porque todo aluno ou é de graduação, ou é de graduação, ou é de pós. E também teria alunos especiais, mas eu vou ignorar no momento, tá? E é overlapping,
com sobreposição, porque há alunos que podem estar fazendo graduação e pós ao mesmo tempo. Agora, um aluno de graduação, ele pode estar matriculado no curso 42, no curso 34, no curso 04, vá, que é matemática, o 03. Isso daqui é o quê? É parcial, porque há muitos outros cursos na Unicamp. E ele não pode estar matriculado em mais de um curso, então é exclusivo. E assim por diante, tá? Então, lembrar que se o aluno tem RA em nome, todo aluno de graduação tem RA em nome e mais atributos próprios, e eu posso colocar atributos especiais, adicionais, cada vez que eu especializo. Lembrando, especialização significa refinar. Generalização significa tornar mais geral. Essa é a visão genérica de hierarquias, tá bom? Agora vamos muito rapidamente à visão genérica de agregação. Agregação encapsula um relacionamento, como eu já disse no fim da outra aula. Entre duas entidades. Então, aluno matriculado em disciplina, eu coloco isso numa caixinha que vira uma entidade. Note que aqui eu vou ter cardinalidades, tá? Um aluno pode ter matriculado em no mínimo 1, no máximo N, e disciplina pode ter no mínimo 0 e no máximo M alunos. E eu vou chamar isso aqui de, por exemplo, matrícula. Agora, a agregação é considerada como uma entidade que pode, por sua vez, ser ligada a outras entidades. Então, eu tenho, por exemplo, matrícula, e a matrícula é o conjunto de alunos que são matriculados é o que está aqui dentro, tá? Eu tenho alunos que não estão matriculados, eles não fazem parte da agregação. E tenho disciplinas que não têm aluno matriculado, não vai estar encapsulado na agregação. E eu posso juntar com matrícula cadastrada em alguma repartição.
que no nosso caso é a DAC, tá? Mas para ser uma entidade tem atributos, tem um CNPJ, tem um nome, tem um local, tá? Então, agora eu posso considerar que matrícula virou uma entidade. Isso daqui eu abstraio. Está mal escrito isso daqui, peraí. Abstrai ou encapsula um relacionamento. E virou uma entidade. Então, aqui eu vou terminar essa aula, porque já tem 1 hora, e eu vou continuar em outro vídeo, falando um pouquinho mais destas abstrações. Então, eu vou agora parar de gravar